Oi pessoal, então a gente volta aqui agora para as nossas videoaulas e hoje nós vamos falar sobre movimentos sociais e políticos do século XIX. Nesta aula, na aula 9, a proposta é a gente refletir sobre as ondas revolucionárias que vão acontecer na Europa. Bom, essa é a aula 9 do conteúdo do segundo ano, então vamos lá mergulhar um pouquinho nesse assunto. Começamos falando sobre os movimentos que vão caracterizar tudo isso a partir de 1830. Muito bem, para a gente entender isso, é legal refletir um pouquinho sobre o contexto histórico que acaba levando até essa situação. E qual é esse contexto histórico? Bom, a gente vem da derrota de Napoleão, e a derrota de Napoleão tem um peso muito significativo, porque a Europa vai ter que se remontar, já que a ocupação napoleônica fez com que o Sacro Império Romano Germânico, por exemplo, deixasse de existir, os reis perdessem os seus tronos e tudo mais. Essa reconstrução se dá no Congresso de Viena, em 1800. A partir da queda de Napoleão, a gente vai ter já o Congresso de Viena organizando aí na primeira metade do século XIX. Tá, e aí? E aí que mesmo com o Congresso de Viena determinando que as monarquias retomassem as coroas, que tivesse uma organização dos estados nacionais, tivesse um princípio de equilíbrio, mas com a proposta ainda de ideal, né, de monarquia absolutista, ainda que isso pesava uma herança iluminista muito forte. Essa herança iluminista, ela vai acabar fazendo com que não tenha como se apagar os desejos levantados no século anterior. Então, durante o século XVIII, foi se construindo uma ideia de uma justiça social, de conseguir buscar mais igualdade, e isso era inevitável que estava existindo e ia continuar existindo, mesmo que os estados apelassem para uma questão mais absolutista, mais elitista. Então a gente tem essa construção política mais absolutista, ou pelo menos com essa pegada aos moldes anteriores à própria Revolução Francesa, mas um conjunto de ideias já bem avançado que falava, entre outras coisas, por exemplo, sobre a República. Então é este contexto que a gente tem neste momento. Bom, e o caso específico da França é bastante interessante, né? A França tinha experimentado então a onda revolucionária da própria Revolução Francesa, um longo período de revolução, mas a partir de 1815, pós-Napoleão, portanto, e Congresso de Viena, se organizava o reinado do retorno daqueles que governavam antes os Bourbons. E o primeiro a governar será Luís XVIII. Luís passa a governar a França com um governo com uma série de concessões à burguesia. Mas como assim? Exatamente. Era um rei que tinha entendido o papel que a burguesia passava a desempenhar agora no Estado francês. Afinal de contas, o dinheiro circulava na mão da burguesia, comercial e também industrial. Então se concede liberdade de expressão, direito de voto e se faz uma constituição. Ou seja, uma monarquia constitucional a partir de então, afastando aquele medo temporário de que voltaríamos a ter um modelo absolutista. Então o governo de Luís XVIII acaba passando sem grandes tormentos nesse processo de reconstrução pós-período napoleônico. Acontece que, de 24 para frente, quem governa é Carlos X. E este rei, ao contrário do que faz o rei Luís, acaba forçando um retorno ao absolutismo e um resgate dos privilégios da aristocracia. Meu Deus, e isso provocou o quê? Provocou um forte movimento de oposição ao rei. Esse forte movimento de oposição ao rei tinha uma clara participação popular
e um caráter liberal muito específico, puxado sobretudo pela burguesia. Vamos entender isso aqui. No caso da participação popular, se reclamava das condições de vida, mas ainda não tinha uma organização das demandas de forma tão clara assim. Ou seja, estava ruim a situação, mas ainda não se tinha formado um movimento propriamente organizado para defender quais eram os interesses dessas camadas populares. Por enquanto, elas participam do movimento como crítica, precisamos melhorar nossa vida e tal, mas nada tão organizado assim para se dizer, olha que força poderosa de ação. E um caráter liberal, porque os burgueses pressionam para que se tenha uma monarquia constitucional, só que para benefícios burgueses, ou seja, questões que estavam associadas principalmente ao controle do comércio, a benefícios para a indústria, coisas desse tipo. E a participação da burguesia nos assuntos políticos, que era uma demanda muito grande deste grupo. Bom, somando-se populares e burgueses, intelectuais, jovens intelectuais que participam, a gente chama esse movimento de as Barricadas de Paris. E por que Barricadas de Paris? Bem, porque ele vai acontecer sobretudo em Paris, e neste momento acontece o seguinte, se ocupa as ruas de Paris e vai se montar barricadas. As ruas de Paris são relativamente estreitas no centro de Paris, até hoje é assim, ruas estreitas, que a gente tem ali um espaço de um automóvel e tal, então se leva o que pode para essas barricadas, sacos de areia, móveis, enfim, monta uma resistência para o enfrentamento das tropas durante a manifestação de 30. E o movimento dá certo e consegue, de fato, derrubar o governo do Carlos e, no lugar, se tem um novo rei, Luís Felipe de Orleans, o rei burguês. E o título já diz tudo, rei burguês, porque é um rei que governa com o pressuposto de beneficiar, então, a burguesia. Para quem quiser, vale a sugestão, ler, assistir o musical ou a série de Os Miseráveis, de Victor Hugo, que vai falar justamente neste contexto da década de 30. Também vale aqui chamar a atenção para a imagem famosa de Eugène Delacroix, chamada Liberdade Guiando o Povo, uma tela que se confunde que ela é da Revolução Francesa, mas na verdade ela é deste período. Essa tela nós temos a nossa apostila para você conferir lá, tela famosa. Muito bem, além da França, isso vai se espalhar para outros lugares. Na Bélgica, por exemplo, o movimento vai tomar forma de independência frente à Holanda. Na Itália, na Alemanha e na Polônia, como uma forma de tentar seu processo de unificação, já que essas regiões elas são todas divididas. E também no Brasil a gente vai ter movimentos liberais inspirados nessa época, como o movimento liberal que tenta fazer oposição a Dom Pedro I, já que a gente tinha a questão dos 4 poderes aqui no Brasil, o poder moderador funcionando praticamente como um modelo absolutista. Beleza? Então é isso, no movimento liberal de 30 a gente vai ter essa construção de uma série de demandas, principalmente liberais burguesas. Na sequência, a gente vai falar de uma questão muito importante e famosa, que é a Primavera dos Povos. Quando falamos primavera, estamos falando do florescer, do florescer de algo. No caso aqui, Primavera dos Povos, porque é o florescer deste ideal de nação, do nacionalismo, e o nacionalismo permeado por várias questões. Então, primeiro que a gente tem, um projeto liberal burguês que parecia se fazer presente no século XIX. Como? Através de uma rápida industrialização que provocou uma expansão econômica muito, muito rápida e absurda. Só que isso fez, consequentemente, uma insatisfação das massas urbanas. E por que? Você deve estar perguntando, Porque no enriquecimento das camadas burguesas com a industrialização,
a gente tem uma precarização do trabalho. O que significa isso? Jornadas muito longas, com salários muito baixos, com condições de trabalho muito terríveis, o que vai tornando a vida dessas pessoas insustentável no fim das contas, ainda que, por outro lado, a gente tenha lucros absurdos crescendo e as cidades se desenvolvendo em torno dessa classe burguesa. Então, esse proletariado empobrecido, e quando eu digo empobrecido é beirando a miséria de fato, vai se revestir de um republicanismo radical, para tentar lutar não só pelas questões sociais, como melhoria das condições de trabalho, salários e tudo mais, mas para apelos mais amplos, como o voto universal para todas as pessoas, também uma questão de nacionalismo, da construção da identidade nacional, de como um país deveria se preocupar com as pessoas todas da nação, não só ricos, mas também com os pobres, e neste momento já permeado de ideais socialistas. Agora sim, aquilo que a gente estudou na aula anterior, começava a se juntar nesse movimento, né? Então já participavam aí ideais socialistas bem influentes, bem importantes, lembrando que o Manifesto Comunista do Marx e do Engels é justamente de 1848. Então assim, nesse cenário burguês surgia uma resistência, e essa resistência vai se tornar um amplo movimento revolucionário entre 48 e 49. O estopim de tudo são as péssimas colheitas nas plantações de batata, base da alimentação na Europa, e isso vai servir como estopim. Por quê? Porque aqueles que já eram pobres vão sofrer ainda mais nesse momento. Então as massas populares vão para a rua. Vão para a rua clamando aí por melhora das condições de vida, melhora das condições de trabalho, salários e participação política e tudo mais. Bom, essa onda que então vinha com uma onda de republicanismo é liberal no sentido de que atacava os últimos estados absolutistas, ou seja, se propunha um modelo mais republicano, um modelo mais participativo nos assuntos políticos. Se revestia de um forte nacionalismo. Então, sim, essa é uma característica muito presente na Primavera dos Povos, com presença socialista, como eu disse, nas principais articulações dos movimentos e com influências que vão sair da Europa, inclusive, e aqui no Brasil, uma das influências importantes é a Revolução Praieira, lá de 1848 e 49, que vai justamente pedir liberdade de expressão, maior justiça social, nos moldes liberais do que tinha na Europa, além da participação política mais ampla aqui também, como sufrágio universal no Brasil. Bom, e no caso específico da França, que vinha com o rei Luís Filipe, né? O rei Luís Filipe é derrubado numa ação bastante poderosa desses grupos urbanos em ação, e no lugar surge a Segunda República. A Segunda República francesa, que vai de 1848 só até 1851, com uma experiência de sufrágio universal masculino. Então todos os homens votam, mulheres ainda não, mas que por sua vez reprime de maneira bastante violenta os grupos operários mais radicais que ainda não estavam satisfeitos, porque não tinham conseguido demandas sociais melhores até então. De qualquer forma, nas eleições da Segunda República é escolhido Luiz Bonaparte para ser o presidente dessa república. Luiz Bonaparte, que era sobrinho de Napoleão. Percebam que o ideário do Napoleão ainda está muito forte na França e o seu sobrinho acaba vencendo as eleições. Mas, a exemplo do que fez o tio, o Luiz Bonaparte também dá um golpe de Estado, que a gente pode chamar de segundo golpe do 18 Brumário, e vai criar o Segundo Império Francês, que vai de 1852 a 1870. Luiz Bonaparte passa a governar com o título de Napoleão III. Então,
A Primavera dos Povos promoveu uma série de lutas sociais, de apresentar ao mundo as lutas sociais. No caso específico da França, ela termina com um golpe de Estado e mais um império. Mas não dá para a gente se enganar e pensar assim, mas então não aconteceu nada. Sim, aconteceu. Essas lutas sociais são muito poderosas e não vão perder espaço, elas vão continuar ali, mesmo durante o Império Francês, auxiliando, brotando, pressionando para a melhora das condições de vida. Isso funciona também em outros lugares do mundo, que vai se espalhar rapidinho isso tudo. Um último detalhe para chamar a atenção: durante o governo de Napoleão, a cidade de Paris vai passar por uma mudança muito grande, que vai ser o seu processo de urbanização. Por quê, né? O prefeito da cidade, o Haussmann, vai alargar as avenidas, construir os famosos bulevares, e você depois pode procurar o que são esses bulevares, essas avenidas largas com várias faixas para ampliar a circulação de pessoas, deixar as ruas mais bonitas e tal. Isso, na verdade, tem dois motivos. Embelezar a capital é uma delas, sim, mas a outra é para evitar novas barricadas, aglomerações, porque agora se torna muito mais difícil, né? Então as ruas possuem formas homogêneas, são muito bonitas e tal. Para quem quiser, dá uma procuradinha a partir da foto do Arco do Triunfo, pegar uma vista aérea do Arco do Triunfo, dá para perceber as várias avenidas de bulevares que saem aí da região do Arco do Triunfo, né? A própria Champs-Élysées, por exemplo. Beleza, pessoal? Então, sobre a Primavera dos Povos. E para a gente fechar, nos resta falar sobre a Comuna de Paris. Bom, como eu falei, apesar de se tornar um império, né, segundo império, o período da presença do Napoleão III vai ser marcado por forte tensão social, sobretudo pelas ideias radicais de anarquistas e socialistas, que nós já estudamos, que vão pressionar justamente pela melhora das condições de vida da população mais carente. Piorando tudo isso, a gente tem ainda o envolvimento da França na guerra contra a Prússia, no processo de unificação da Alemanha, que nós veremos nas próximas aulas, e a derrota francesa, derrota que leva inclusive à rendição de Napoleão III e à queda dele. Quando isso acontece, na cidade de Paris, as hordas mais populares acabam tomando o controle do governo e promovem um governo autônomo, chamado de Comuna de Paris. Isso vai acontecer exatamente em 1871. Então, durante ali alguns meses, esse governo ocupa as fábricas, produz para distribuir essa produção para todos, cria cooperativas de trabalho, uma série de regras trabalhistas e leis para serem seguidas, expande os serviços públicos para atendimento para as camadas mais populares e passa a usar a bandeira vermelha como símbolo. É um molde, a gente chama a Comuna de Paris de primeira experiência de caráter socialista no mundo. Por alguns meses, então, a cidade de Paris vive esse processo de transformação para se tornar um modelo mais igualitário. O que vai acontecer? Depois da derrota de Napoleão, as tropas francesas da República se organizam relativamente rápido e, sob a liderança de Adolphe Thiers, essas tropas invadem Paris e promovem o que ficou conhecido como a Semana Sangrenta, ou seja, um extermínio, um massacre daqueles que lideravam a comuna e dos populares que a tentavam proteger. Bom, assim no século XIX dava grandes demonstrações de que os movimentos sociais e as lutas por igualdade política, igualdade jurídica, estavam bem fortes e bem acentuados. A França é um cenário principal nesses conflitos, obviamente, mas a gente percebe que mesmo nas barricadas de 1930, quanto na Primavera dos Povos, a gente tem uma expansão rápida para outros lugares do mundo. Nas próximas aulas nós vamos estudar o nacionalismo, cenário importante para entender o que está rolando na Europa ainda, e na próxima
aula, nas aulas então 10 e depois na sequência, nós vamos ver a unificação dos estados alemães e a unificação dos estados italianos, completando aí a nossa ideia de Europa no século XIX. É isso aí, galera, muito obrigado e continuamos na próxima. Valeu, até já!